retorno de Solo é quase inevitável depois que a gente viu as ameaças que chegaram na Terra, a gente não pensar em que caçadores o Sung pode trazer mais pra dentro da história. E foi pensando nisso que eu resolvi trazer esse vídeo falando de todos os caçadores que vão retornar pra dentro da obra. E aí, galera, beleza? Quem fala é o Art. Galera, antes do vídeo começar, apenas tendo que relembrar vocês que esse vídeo vai conter spoilers caso você ainda não esteja acompanhando a Webtoon. Então, se quiser prosseguir, prossiga por sua própria conta e risco. Fora que, galera, o que eu vou estar fazendo aqui é fazer uma mera especulação falando sobre todos os personagens que eu acho que podem vir a retornar futuramente pra dentro da história. Mas se você tem uma opinião diferente, ou tem um ranqueamento diferente, ou acha que algum outro personagem que eu não coloquei nessa lista vai voltar, comenta aqui embaixo pra galera saber. E começando agora com o primeiro da lista, a gente já vai estar falando do Yu Jin-Woo, que pra aqueles que não se lembram, era o melhor amigo do Sung na vida passada e também era um caçador. Só que, galera, mesmo que o Jin-Woo não fosse tão forte quanto a maioria dos caçadores que a gente via dentro de Solo Leveling, ele ainda poderia cuidar da questão financeira e burocrática caso o Sung precisasse em algum momento, já que a gente viu que os Estados Unidos já estão meio que de olho no Sung por causa de tudo que aconteceu dentro do Grand Canyon. E ainda assim, é bem difícil pensar que o Jin-Woo não vai ser despertado, já que em algum momento pode ser que uma dessas ameaças que vai aparecer dentro da Terra venha até o colégio do Sung, fazendo com que dali em diante ele acabe despertando as memórias da sua vida passada. Sung Yu-Han, com certeza o Sung Yu-Han, que no caso seria o pai do Sung, vai ser despertado em algum momento, até porque ele era um dos emissários dos governantes, fazendo com que em algum momento ele pudesse talvez ser despertado, talvez pelo fato de ele achar que o filho tivesse em perigo e por causa disso tentasse proteger o filho dele de alguma forma, ou então em algum momento os governantes falassem que ele seria essencial para essa nova luta que estava por acontecer dentro da Terra, já que no passado ele foi uma das pessoas que melhor se adaptaram às habilidades e o poder dos governantes como um todo. E isso fica melhor ainda dentro da novel, galera, porque lá naquela luta entre os três monarcas e o Sung, onde o monarca bestial mandou o Sung para conversar com o Ashburn, a gente viu que ele foi capaz de bater de frente com três monarcas que estavam em completo e pleno poder total dentro daquele combate. Então imagino que ele seria capaz de fazer no momento em que ele fosse despertado, em um momento que o filho dele precisasse novamente ser salvo, talvez até manifestando novamente a sua forma espectral, do mesmo modo que o Thomas Andre e o Christopher Reed fizeram no passado, para ajudar de alguma maneira. Atrás, Go-Gun-Hi. Galera, eu sei que atualmente o Go-Gun-Hi provavelmente não seria lá grande coisa para poder lutar contra todos os outros monstros que poderiam aparecer dentro da Terra, mas ainda assim ele poderia ser um grande adicional na parte burocrática, na hora de criar ou estabelecer uma boa relação com todos os outros caçadores, para que todos eles juntos conseguissem proteger a Terra sem nenhum problema. Até porque, para quem não lembra e não acompanhou o momento onde o Sung retornou pra Terra, a gente viu que o Prota acabou dando uma daquelas poções vermelhinhas que ele acabou dando pra mãe dele conseguir se curar, só que agora ele dando isso pro Go-Gun-Hi, já que dessa forma o Go-Gun-Hi conseguiu curar o seu coração que estava completamente debilitado pelo problema que ele tinha. Isso foi principalmente pelo modo como o Sung deixou o Go-Gun-Hi morrer no passado, não conseguindo salvá-lo. Com mais um, agora a gente vai estar falando do Thomas Andre, que é o Golias Esmeralda, também mais um que não podia faltar nessa lista, já que a gente viu que ele foi um dos caras que mesmo por pouco tempo teve uma boa amizade com o Sung depois de levar aquela sova pelo Kwon Dong-soo, e com certeza não poderia faltar entre os caçadores que vão ser trazidos de volta, já que pelo fato de ele ser um grande adicional e também ter ajudado o Sung no seu plano final para poder bater de frente com o Antari, a gente também viu que ele era bem próximo da Selmer lá pelo capítulo 179, e isso pode ser uma ponte onde a gente vai ver ele sendo trazido de volta para poder ajudar com as novas ameaças que estão chegando dentro da Terra. E agora a gente não poderia estar deixando de falar do Liu Zingang, que com certeza poderia ser um grande adicional à equipe que o Sung vai fazer futuramente para poder proteger a Terra de alguma maneira, já que o cara não só era um emissário dos governantes, como também sozinho era capaz de lidar com grandes exércitos como se não fosse nada demais, protegendo toda a China, que com certeza não era pequena. Xia Hain também é outra dentro dessa lista que a gente não pode deixar de falar, já que pelo fato de ela ser um amor da vida do Sung, mesmo não sendo mostrado muito dentro da Webtoon, como a gente poderia ver, ela provavelmente vai ser uma das que vai voltar com força total futuramente dentro da obra, já que mais pra frente a gente viu que o Sung tem a intenção de ver ela novamente, o que poderia fazer com que, da mesma forma que o Jin-Choo, ela poderia recuperar todas as memórias e saber que eles já tinham vivido uma história juntos, e agora ela iria querer voltar pra ele de qualquer maneira, fazendo com que ela
pudesse ser colocada em perigo, e isso faria com que ela tivesse que reater todos os seus poderes da sua vida passada. Como vocês chegaram até aqui, e caso queiram contribuir de alguma maneira para que a gente continue a trazer todos esses conteúdos de solo e de debate, que vai estar voltando com a sexta temporada daqui a pouco, além de outros conteúdos que eu vou estar trazendo futuramente pro canal, se inscrevam no canal e deixem um like, compartilhem pra galera, e não esqueçam de ativar o sininho para a hora das notificações. Afinal, esse é um conteúdo que eu sempre vou estar trazendo pra vocês. E galera, eu tô trazendo recentemente shorts, caso vocês ainda não tenham notado, e eu vou trazer muito mais. É só ficar ligado no canal e dar uma olhadinha que eu já lancei alguns, fechou? Então agora bora continuar. Seguindo, agora a gente pode estar falando do Christopher Reed, já que ele era um dos emissários dos governantes, que provavelmente pode ser trazido futuramente pra dentro da obra, mas caso isso viesse a acontecer, provavelmente o Sung teria que botar ele no seu lugar, já que ele era bem arrogante na sua vida passada. E ainda assim, mesmo que ele fosse um dos emissários, eu diria que ele ainda não era tão forte quanto o Thomas, ou então quanto o Liu Zingang, já que mesmo o pai do Sung ou o Thomas conseguiram aguentar durante algum tempo contra os monarcas, coisa que o Christopher Reed não parece ter conseguido fazer. Bom, mas ainda tem que dar um pouco de crédito pra ele, já que era uma emboscada de 3 monarcas dentro da casa dele, e ainda assim, pareceu que rolou uma baita destruição. Só que o que a gente pode esperar é o futuro, pra ver o que eles vão fazer com esse personagem mais à frente, se eles resolverem retornar com ele. Próximo da lista, a gente poderia estar falando do Sr. Song, que no caso seria um grande adicional, talvez não na parte de combate, mas sim na parte de cura e também no desenvolvimento de vários caçadores, porque partindo do ponto onde o Sung precisaria de vários caçadores em um curto período de tempo para que eles conseguissem reaprender ou aprender, no caso, a utilizar as suas habilidades, como a gente pode ver futuramente, faria bastante sentido trazer o Sr. Song para treinar boa parte dessa galera, já que a gente viu até caçadores de Rank S, como a própria Cha Hayin, sendo treinadas pelo cara na época que ele já estava aposentado por ter perdido a sua vontade de lutar após todo o incidente que rolou entre o Kantai-shek e o Sung, e o que rolou dentro do Covil duplo, e o fato de ele perder um braço dentro desses dois eventos. Galera, todos esses personagens com certeza não voltariam do mais absoluto nada, até porque mesmo o personagem Woo Jin-chu, que recuperou todas as suas memórias, não recuperou o seu poder após tudo isso. E com certeza eu acho que muitos já devem ter compreendido aonde a Webtoon e eu quero chegar nesse ponto, que colocaria a Selmer para entrar dentro do jogo, já que, como a gente viu no último capítulo, pelo fato da Selmer ser considerada uma paranormal mesmo antes do reset da Terra, ainda assim ela poderia ser essencial para trazer todos os caçadores de volta, já que, como a gente viu no passado, ela conseguiu trazer vários caçadores poderosos para os Estados Unidos justamente para poder mais poder a eles, fazendo com que dessa vez ela fosse a ponte que faria com que todos os caçadores recuperassem o seu poder daqui para frente, principalmente com o auxílio do Sung e a ajuda dele e os governantes para poder introduzir novamente a mana dentro da Terra, para que eles consigam recuperar todos os seus poderes, talvez até tornando eles bem mais fortes do que eles eram na época do antigo reset na Terra. Como eu falei, eu sei que faltaram vários personagens, como o próprio Hwang Dong-soo ou o irmão dele, Hwang Dong-suk, ou então os líderes das guildas, além de uma par de gente que poderia ser introduzida agora dentro de Solo Leveling, como por exemplo o próprio Jonas, ou então o Lennart e o Siddharth Bakran, que era considerado um dos ranking mundial, mas a gente nunca viu pôr o pé dentro da Webtoon. E se vocês quiserem, eu posso trazer uma parte 2 para vocês estarem dando uma olhadinha, mas é claro, para vocês verem quando isso acontecer dentro do canal, vocês têm que estar se inscrevendo, deixando o like, compartilhando para geral que ainda não conhece a história de Solo ou ainda não teve coragem de vir dar uma olhadinha na Webtoon, que seria a Light Novel, além de não esquecer de ativar o sininho para não perder as notificações. Fora que você fazendo isso, você contribui para que a gente continue a crescer o canal mais ainda, trazendo mais conteúdo e teorias pra gente poder saber o que poderia ser possível dentro da história de Solo Leveling. E não vai embora não, porque aqui embaixo, caso você ainda não tenha visto, ou no card final, eu vou estar deixando uma playlist para vocês estarem dando uma olhadinha. E por hoje era isso, galera. Valeu, falou, fui!